E aí, senhores, tudo bem com vocês? Boa tarde, Feliz Natal para vocês. Estava me esperando, não estava? Esperando a revisão dessa matéria tão bacana que são aí as cruzadas. Lembrando você que cruzadas está inteirado, está dentro do conteúdo de Idade Média. Então aqui no nosso canal já tem uma aula de feudalismo, tá bom? Nós vamos fazer agora a aula das cruzadas. Mas lembrando você que se você quiser dar um conhecimento, dar um up, você pode procurar aí na descrição que tem um link para a aula de feudalismo e para a aula de Idade Média, beleza? Nós precisamos, antes de falar sobre as cruzadas, que você entenda algumas coisas. A primeira coisa que você precisa entender é que a Idade Média é um período histórico que nós criamos para poder facilitar o estudo da história. Então, a gente divide a história em períodos, grandes períodos de tempo, para que possa facilitar o estudo desse processo histórico. Então nós temos lá a Idade Antiga, na verdade tem a pré-história, aí tem a Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Nós estamos estudando aqui a Idade Média, que vai lá da queda do Império Romano, né, lá no século V, e vai chegar até o século XV, com a queda de Constantinopla, ou alguns ainda vão atribuir agora a descoberta da América. Mas o século XV, então a gente está entre o século V e o século XV. Você há de concordar comigo que tem 1000 anos aqui, é muito tempo. Pensa bem, você tem 12, 13, 14, 15, 18, 20, 35 anos, quanta coisa aconteceu na tua vida até agora, imagina em 1000 anos quanta coisa vai acontecer. Por isso nós vamos dividir a Idade Média em dois períodos, vamos dividir ela no meio. Vamos dividir esse período agora para facilitar o estudo. A gente tem a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Então a Alta Idade Média é o período em que o feudalismo está em alta, em que as características feudais estão em alta. E Baixa Idade Média é o processo de desagregação desse feudalismo, ok? As cruzadas vão ser o ponto de virada, porque as cruzadas elas estão no século XI, ou seja, é quando a gente sai da Alta Idade Média e começa a estudar a Baixa Idade Média. Então vamos entender qual é o contexto em que isso aqui acontece. A Europa vem passando por grandes transformações, o feudalismo está instalado, mas a Europa vem passando por grandes transformações. Uma das maiores transformações que acontece na Europa é o desenvolvimento de algumas técnicas agrícolas diferentes. Nós vamos ter alguns contatos com o pessoal do Oriente, alguns tímidos contatos, mas esse contato vai trazer algumas tecnologias novas para essa galera do Ocidente aqui. Então nós vamos ter ali a aplicação da charrua, que é um material, um equipamento, uma ferramenta que era atrelada ao boi ou ao cavalo e fazia o trabalho de arar a terra, isso vai facilitar muito o serviço da galera. Nós vamos ter a rotação trienal de culturas, beleza? Ou seja, nós vamos ter uma maneira de plantação em que cada ano tem sempre um pedaço da terra descansando. Nós vamos ter a invenção do moinho d'água, da roda d'água, que vai facilitar também a moenda dos alimentos. Então nós vamos ter algumas tecnologias que vão favorecer e vão aumentar a produção de alimento. Com esse aumento da produção de alimento, nós vamos ter mais gente. Então vai ter mais alimento, mais gente, nós vamos ter uma melhora considerável das condições de higiene naquele momento. Então nós temos um crescimento populacional ou um crescimento demográfico. Então a população da Europa começa a crescer. Cresce a população de servos e cresce também a população de nobres. Afinal, os caras agora estão morrendo menos, tem mais comida, tem mais condições de vida, os caras estão vivendo mais, vão ter mais filhos, e aí agora a gente tem dois grupos de pessoas na Europa que estão passando uma necessidade muito grande. Primeiro, os servos, que vão começar a ser expulsos dos feudos, ou seja, os servos vão começar a ser liberados dos feudos, porque os seus senhores feudais não têm mais como sustentá-los, não tem mais alimento para todo mundo ali, porque esse excedente populacional está atrapalhando a vida dos seus. Então agora esses senhores feudais dizem assim, amigo, pode seguir teu caminho, vai com Deus, vai que a copa é tua. Então nós temos uma massa de servos agora que começa a perambular e começa inclusive a se dirigir para as cidades. Isso gera um grande transtorno ali na Idade Média. A igreja começa a ficar incomodada com isso. Mas tem um segundo grupo ainda, que é o grupo dos nobres. Nobres despossuídos. Ou seja, você vai se lembrar, quando a gente estudou feudalismo, que quando um nobre tem um filho, ou quando um nobre tem mais de um filho, você vai se lembrar comigo que só quem é da terra do pai é o filho mais velho. E os filhos mais novos fazem o quê? Pode se transformar e fazer parte do clero, mas boa parte desses nobres que não tinham terras, por isso nobres despossuídos, vão começar a vagar pela Europa como cavaleiros, e você vai se lembrar que o feudalismo tem uma divisão social estamental, ou seja, divisões muito bem definidas.
Um nobre estava na sociedade feudal para batalhar. Então o que ele vai fazer? Vai batalhar. Aprendeu a batalhar, vai batalhar. Só que esses nobres vão começar a promover uma grande violência na Europa. Vão começar a acontecer saques, vão começar a acontecer invasões, inclusive territórios da igreja vão começar a ser saqueados e invadidos. A violência vai chegar a tal ponto nesse período da Idade Média que a igreja vai estabelecer, inclusive, limites para a guerra. Vão ter dias da semana que se pode duelar, vai ser chamado de paz de Deus ou trégua de Deus, como se diz. Vão haver períodos que vai poder ter guerra, períodos que não vai poder ter guerra, porque a beligerância, olha essa palavra, hein? Procura no dicionário, beligerância, vai ser uma realidade da sociedade feudal. Nesse momento, então, nós vamos começar a ter a necessidade das cruzadas. As cruzadas vão acontecer por alguns motivos, e aqui eu elenquei alguns motivos das cruzadas para você, tá bom? Nós temos motivos políticos, nós temos motivos econômicos, nós temos motivos religiosos e sociais. Então vamos igual o Jack Stripador, vamos por parte, cada coisa no seu lugar. Quais são os motivos políticos? Não, vou melhorar para você. Vou dar um motivo religioso primeiro. Por que eu vou dar um motivo religioso primeiro? Acompanha comigo. Quem conclama as cruzadas é um cara que chama Papa Urbano II. É ele que vai mobilizar a nobreza da Europa para fazer as cruzadas. Show? Esse Papa Urbano II ele vai dar alguns motivos. Qual é o motivo da propaganda? Qual é o marketing que esse cara faz aqui? A propaganda que ele faz para os caras é a seguinte: vamos lá reconquistar Jerusalém. Jerusalém, você sabe, é uma terra sagrada para muita gente, mas as três maiores religiões monoteístas do mundo têm em Jerusalém o seu centro religioso, mas um dos seus centros religiosos mais importantes. Lá está o Muro das Lamentações, sagrado para os judeus. Lá tem uma mesquita que os muçulmanos atribuem que Maomé esteve lá e talvez inclusive tenha ido ao céu dessa mesquita, e ainda lá está a boa parte da história de Cristo, principalmente o lugar onde ele foi sepultado e, segundo a Bíblia, ressuscitou. Então você percebe que Jerusalém era um centro religioso. Jerusalém está sob o domínio dos árabes. Os árabes dominam boa parte do mundo. Os árabes dominam o Mediterrâneo, os árabes dominam o Oriente, os árabes dominam ali a Península Ibérica, onde é Portugal e Espanha. Os árabes só não dominam o miolo da Europa porque eles não conseguiram avançar. Batalha de Poitiers, lembra? Lá Carlos Martel, outra matéria tem aqui no nosso canal também, Bárbaros e Germânicos. Mas então, o nosso querido Papa Urbano quer agora retomar Jerusalém. Porque, segundo ele, esses infiéis, olha essa palavra, hein? Para você que estudou islamismo, lembre que essa palavra vai ser usada lá na Jihad Islâmica também. Mas para o Papa Urbano, os infiéis, que são os muçulmanos, não podem habitar e não podem dominar a terra que foi sagrada para o nosso Jesus Cristo. Então ele conclama a cristandade, conclama todos os cristãos da Europa para irem até Jerusalém, tomarem Jerusalém, colocarem Jerusalém sob controle cristão. Primeiro tópico. Segundo, o Papa vai alegar que os peregrinos estão... O que é um peregrino, meu filho? Peregrino é aquele cara que faz uma caminhada religiosa. Beleza? Se você, lá perto de 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, você vai encontrar na TV muita gente falando sobre peregrinos. Galera que sai de uma cidade, vai caminhando pela estrada até chegar lá e pagar uma promessa. Então, peregrinação, vamos dizer assim, caminhada religiosa, tá bom? Então, os peregrinos, ou seja, os caras que saíram da Europa para ir até o Oriente, Jerusalém, para ver aquela coisa toda lá, para visitar os monumentos religiosos de Jerusalém, começaram a reclamar que não tinham caminho livre. Apesar de os muçulmanos darem caminho e respeitar, porque os muçulmanos chamam os cristãos de um dos povos do livro. Havia também uma questão aqui, muito importante, porque havia uma divisão entre a igreja havia sido dividida, havia a igreja católica, apostólica romana no ocidente, e havia a igreja ortodoxa lá no oriente. Então esses caras aqui estão num conflito. O patriarca de Constantinopla pediu ajuda para o Papa, e o Papa quer ir até o Oriente para conquistar novos conversos e para também tentar ganhar influência de novo no meio da cristandade que havia no Oriente ainda, sacou? Então, 3 motivos religiosos: reconquistar Jerusalém, primeiro, ok? Segundo motivo religioso, proteger os peregrinos. Terceiro motivo religioso, reconquistar a influência da igreja lá no Oriente. Show? Beleza. Além dos motivos religiosos, então nós temos motivos políticos. Vamos lá, os motivos políticos? Um motivo político muito simples. Você sabe que aqui na Europa tem uma relação de suzerania e vassalagem. Só que a Europa não tem mais terra.
O cara foi dando, tanto deu que não tem mais nada para dar. Ou seja, não há mais como dividir as terras da Europa. Então a gente começa a ter um conflito político, porque há mais nobre do que terra. Essa relação que se sustentava aqui de suzerania e vassalagem, ou seja, suzerano é o cara que dá e vassalagem é o cara que recebe a terra. Então esses caras aqui vão começar a ter um conflito político. Vai começar a haver na Europa grandes conflitos beligerantes, ou seja, grandes conflitos militares, grande violência, mas principalmente por motivos políticos. Só que se esses nobres forem para a Europa, forem para o Oriente, saírem da Europa e forem para o Oriente, esses nobres despossuídos vão poder conquistar terras lá e esse problema político vai ser resolvido. Mas ainda um problema social. Qual é o problema social? Gravíssimo problema social. Tem aquela massa campesina, aquela massa de servos que está saindo dos feudos e está se transformando em bandalheiros. Se você assistir o filme Robin Hood, ou ler o livro Robin Hood, você vai saber que aquela galera que vive com Robin Hood lá na floresta está passando por esse momento aqui. Gente que não se habituava mais a viver no feudo. Então, esses caras estão se transformando em um problema social. Vamos mandar esses caras para as cruzadas. Inclusive, há uma motivação aqui muito importante para esses caras irem para a cruzada. Então, os servos vão para lá. E há um motivo econômico. Qual é o grande motivo econômico? Há uma frase de um historiador da época que diz, inclusive, que os europeus não conseguiam fazer boiar uma tábua no mar Mediterrâneo, porque os árabes dominavam tudo. Era necessário fazer e construir uma rota comercial para o Oriente. Isso era essencial para restabelecer as rotas comerciais. Ok? Até aqui? Motivos políticos, econômicos, religiosos, sociais. Todo mundo sacou? Então acompanha comigo aí, beleza? Só para você guardar, porque isso é importante para você. Qual é o grande motivo dos nobres, então? Isso aí, a nobreza vai conquistar a terra. Qual o motivo do clero? Conquistar a importância religiosa, Jerusalém. Qual o motivo da burguesia? Reativar as rotas comerciais. E qual é o motivo dos servos? Os servos vão atrás de salvação. O Papa Urbano, no seu discurso, inclusive, ele disse que matar um infiel, ou seja, matar um muçulmano, é ganhar carimbo para o céu. O Papa Urbano diz que aqueles caras que vão para as cruzadas, esses caras vão ser caras que vão conseguir aquilo que a gente chama de indulgência, perdão de pecados. Ou seja, tem muita gente que vai se embrenhar nesse movimento político, econômico e militar que foram as cruzadas para alcançar esses objetivos de salvação. Inclusive tem uma questão aqui muito importante, que o Papa Urbano ele perdoa e diz assim que o sujeito que devesse, se tivesse alguma dívida e fosse para as cruzadas, ele poderia pagar essa dívida só quando voltasse. Porque havia uma promessa de riqueza e de conquista muito grande na conquista do Oriente. Então, cada grupo social da Idade Média vai ter a sua razão, o seu motivo. Lembrando que eu coloquei a burguesia aqui, querido, mas a burguesia, inclusive, é um resultado desse processo, tá bom? Eu só dei uma adiantadinha aqui. Aqui essa burguesia ainda não existe de maneira clara. Existem comerciantes, mas você lembra que uma das características do feudalismo é o baixo comércio. Suave até aqui? Ok? Muito bem. Se você precisar definir o que é cruzada, como é que você definiria? Fala pra mim aí. Muito bem, parabéns. Cruzada, movimento militar, religioso e político que visava reconquistar Jerusalém e dominar territórios no Oriente. Show? Muito bem, então. Seguindo o processo, então, acompanhe comigo. Nós teremos algumas cruzadas. A primeira cruzada, inclusive, é uma cruzada que é chamada Cruzada dos Mendigos, porque um cara que chama o Eremita vai sair com os caras da Europa e vai atravessar e vai chegar no meio do caminho e vão ser mortos, vai ser um desastre danado. Depois nós vamos ter uma cruzada das crianças, porque os caras entendiam que era só quem tinha o coração puro e também vão ser massacrados. Mas a história, os historiadores determinam que a gente teve entre 8 e 9 cruzadas. Você vai encontrar algumas divergências aí. Mas nenhum vestibular, nenhum Enem, nenhum concurso vai te perguntar quantas cruzadas tiveram, ok? Mas vai cobrar de você alguns acontecimentos. Então eu separei 3 das cruzadas que para nós aqui exemplificam qual foi a amplitude de tudo que aconteceu com esses movimentos cruzados. A primeira cruzada vai ser importante porque inaugura esse movimento, porque vai estabelecer as rotas por onde vão escoar a população e as pessoas que vão para o Oriente. Isso é muito importante.
Ou seja, nesse momento aqui, os portos de cidades italianas, o porto de Messina, são lugares que vão servir de saída e de entrada da Europa para o Oriente, do Oriente para... Ou seja, vão começar a ser criadas aqui rotas de viagem, guarde isso, rotas de viagem, beleza? Segundo, então, e a primeira cruzada é importante porque é aquela cruzada que vai ir até o Oriente e vai conseguir conquistar Jerusalém e vai conseguir estabelecer o primeiro reino cristão naquela área. Então, se você vê um filme que chama Cruzada, tem lá até o Orlando Bloom lá, esse cara, se você assistir aquele filme está acontecendo entre a segunda e a terceira cruzada. Então, a primeira cruzada vai estabelecer as rotas de saída e de entrada do Oriente e da Europa, ou seja, vai estabelecer essas rotas de viagem. Segunda grande, vai conquistar Jerusalém. Jerusalém não vai ficar na mão dos cristãos por muito tempo. Vai surgir ali um líder islâmico importantíssimo, extraordinário. Precisaria de uma videoaula só para falar desse cara, que é o Saladino. O Saladino vai comandar o mundo árabe e vai tomar Jerusalém. E aqui eu vou abrir uma parênteses para vocês, tá bom? Quando os cristãos entraram em Jerusalém, eles mataram tudo. Galinha, periquito, papagaio, porco, homem, mulher, mataram tudo. Foi uma carnificina terrível. Quando Saladino vai reconquistar Jerusalém, cerca de 80 anos depois, Saladino, diante do conflito em que se instalou, ele dá passe seguro e livre para toda a alma que estava dentro de Jerusalém. Então Saladino vai permitir que esses caras saiam de Jerusalém e voltem para a Europa. Apesar de muitos desses caras não voltarem, porque acontece a terceira cruzada, que é uma cruzada importante, que a gente vai ser chamada de Cruzada dos Reis. Por quê? Porque os principais reis da Europa vão se envolver nessa cruzada. Então guarde isso, Cruzada dos Reis. Esses reis se envolvem nessa cruzada por quê? Porque querem ganhar primeiro prestígio com a igreja. Lembra que a igreja é a instituição mais importante dessa época? Então esses reis querem ganhar prestígio e querem ganhar a história. Essa nobreza aqui é uma nobreza guerreira, que tem orgulho de lutar pela cruz, pela igreja. Então, primeiro motivo. Vai se destacar aqui o Ricardo Coração de Leão, que vai ter um embate muito bacana. Tem embate bacana? Não sei. Mas vai ter ali uma relação muito ambígua com o Saladino nessa conquista de Jerusalém. Ele vai tentar tomar Jerusalém da mão dos árabes, não vai conseguir, mas vai ser um evento bacana. Os reis também queriam estabelecer rotas, por quê? O primeiro que tomasse Jerusalém, ou que tomasse as cidades que fossem importantes, vão acabar recebendo essa primazia, esse exclusivismo nas rotas comerciais. Show? A quarta cruzada vai ser muito... Acompanhe comigo, eu estou depressa porque o nosso vídeo não pode ficar comprido. Ou seja, primeiro, segunda cruzada nós já passamos. Primeira cruzada, a conquista de Jerusalém. Terceira cruzada, a cruzada dos reis. E agora a quarta cruzada, que é a cruzada dos comerciantes. Constantinopla era um centro comercial extraordinário. Uma cidade desenvolvida. Constantinopla está lá no Oriente. Uma cidade onde o comércio fluía. Só que Constantinopla estava sendo ameaçada pelos árabes. O patriarca de Constantinopla vai pedir ajuda. E aí quem é que vai financiar essa viagem? A burguesia. Os comerciantes vão financiar. Por quê? Porque havia um grande interesse comercial por Constantinopla. Pelas riquezas, pelos produtos que havia em Constantinopla. Então, os comerciantes vão financiar a quarta cruzada, vão saquear Constantinopla, vão dominar Constantinopla, vão roubar as riquezas de Constantinopla, e inclusive esse roubo, esse furto das riquezas de Constantinopla vai fomentar muitas das outras cruzadas, porque os comerciantes que investiram nessa cruzada, que financiaram, vão ganhar grande retorno financeiro, tá certo? Então eu destaquei essas três cruzadas para que você entendesse que havia um motivo religioso, havia um motivo econômico, havia um motivo militar, mas na verdade todas as cruzadas vão girar em torno disso. Ou seja, nós vamos ter nações financiando as cruzadas quase que não por motivo religioso. Mas a verdade é que os motivos religiosos não vão se estabelecer. Os cristãos não vão ficar com Jerusalém, não vão conseguir tirar os árabes, mas apesar das cruzadas serem um fracasso no aspecto religioso, vou repetir, as cruzadas foram um fracasso no aspecto religioso, mas elas foram um sucesso no aspecto econômico. Por quê? Porque a partir daqui começa aquilo que a gente chama de renascimento comercial. Show? O renascimento comercial ele começa a partir das cruzadas.
Porque as rotas comerciais feitas a partir da cruzada vão produzir uma riqueza muito grande, beleza? Esses caras agora vão conseguir estabelecer uma rota de comércio. Imagina que os caras estão indo agora para as cruzadas e aquelas cidades que não tinham importância vão começar a receber esses viajantes. Ou seja, na rota das viagens para o Oriente, os caras vão ter que parar em algum lugar. E naquele lugar que se para, ali vai ter um restaurante, vai ter alguém que costura sua roupa, vai ter... Ou seja, nós vamos começar a ter centros em que as pessoas vão poder fazer a troca de produtos, de comércio. Então, há um renascimento comercial. Volta-se, inclusive, a trazer produtos do Oriente, principalmente as especiarias. Então, há um restabelecimento desse comércio. O mar Mediterrâneo é tirado dos árabes. E agora o mar Mediterrâneo vai ter um domínio dos mercadores italianos. Show? Então, olha só. As consequências das cruzadas economicamente foram extraordinárias. Extraordinárias. Nós vamos ter um reaquecimento comercial, um restabelecimento das rotas para o Oriente, e o comércio na Europa começa a ter importância de novo, ok? Além do renascimento comercial, nós vamos ter também um renascimento que a gente chama de renascimento urbano. A cidade volta a ser importante, a cidade volta a ser habitada. Os cruzados que passam por essa cidade começam de novo a trazer vida e começam a trazer o comércio, começam a trazer a necessidade de haver centros urbanos. Os caras que agora antes viviam num feudo, agora não vão querer viver no feudo mais. A Dona Maria, que vivia lá no feudo e ficava costurando lá a sua roupinha, agora ela prefere vir para a cidade, morar na cidade, costurar sua roupinha e vender para o cruzado. Ou seja, nós vamos começar agora a ter uma necessidade, um momento de renascimento urbano. A cidade volta a receber pessoas. Vai começar a haver aquele movimento inverso. As pessoas saem do campo e voltam para a cidade. Por isso a gente está falando de baixa idade média, ou seja, na alta idade média as pessoas saem da cidade e vão para o campo, agora é o contrário. Show? Então, consequências econômicas, renascimento comercial, a abertura do mar Mediterrâneo volta a ser importante, as cidades voltam a ser importantes. Agora, nesse momento, nós vamos destacar duas ideias. Primeira, a ideia de feiras medievais. O que eram as feiras medievais? Com esse restabelecimento do comércio, começou a haver na Europa a necessidade de uma troca de produtos mais efetiva. Ou seja, alguns senhores feudais permitiram que fora do seu castelo, do lado de fora do castelo, do lado de fora das muralhas, as pessoas viessem e instalassem ali pontos de troca. Então você trazia cebola, eu trazia tomate, eu trazia feijão, e ali nós fazíamos pontos de troca para que a gente pudesse conquistar produtos que nós não tínhamos. Em dado momento da história, essas feiras medievais vão se fixar e vão parar de ser itinerantes. Vão se fixar onde? Do lado de fora das muralhas do castelo. Como elas se fixam, os caras que fazem também a feira medieval vão se fixar e ali começa a haver um acúmulo de pessoas. Ou seja, ao redor do feudo, ao redor daquela região murada, começa a se estabelecer pessoas. Até que aquela comunidade se torna aquilo que a gente chama de burgo. Ou seja, ao redor dos castelos, ao redor das regiões dos senhores feudais, a partir das feiras medievais começam a se instalar burgos e começam a ficar maiores, inclusive, que o próprio castelo. Nesse momento, as pessoas que moram no burgo vão ser chamados de burguês, ou seja, quem mora num burgo é um burguês. Então essa classe agora social que vive na cidade e que vive do comércio que a cidade produz, passa a ser chamada burguesia. Aí a gente tem o surgimento da burguesia. Só que agora a gente tem um problema, concorda comigo? Porque aquela terra que a cidade está, de quem é? Do senhor feudal. Show? O senhor feudal vai querer entregar essa terra de mão beijada? Óbvio que não. Não é isso? Não vai querer entregar. Vai querer receber impostos. Eu sei que é óbvio, tá, gente? Óbvio é só para fazer uma graça, beleza? Então ele vai querer entregar agora, receber impostos. Chega um momento em que a burguesia entende que não é mais vantagem ficar pagando imposto. E aí a burguesia entra num acordo com aquele senhor feudal e compra essa terra. Ou seja, aquela cidade passa a ser uma cidade franca. Estou explicando de maneira rápida porque o videozinho, mas isso é o básico que acontece. Ou seja, uma cidade franca, uma cidade que foi livre, foi liberta, beleza? Agora também a cidade de comunas. O que é uma cidade comuna? Comuna veio da ideia de revolta, de revolução.
Então, quando esse cara não quer liberar a terra, algumas cidades se revoltaram, alguns burgos se revoltaram, acabavam matando o senhor feudal e transformando aquela cidade de qualquer maneira. Então nós temos as antigas cidades europeias, Roma, Veneza, antigas cidades que estão retomando a sua importância, e nós temos novas cidades formadas a partir desses burgos agora, ok? Última parte da nossa aula, beleza? Esse renascimento comercial vai causar algumas consequências, tá bom? Primeira consequência, as pessoas vão começar a se organizar, porque a produção ela era artesanal, ou seja, ela era feita com a mão. Então os caras vão criar aqui aquilo que a gente chama de corporações de ofício. O que é uma corporação de ofício? Uma oficina. Uma oficina de costura, uma oficina de sapato, uma ferraria. Numa corporação de ofício, presta atenção, numa corporação de ofício havia apenas uma profissão, um ofício. Então aqui nós vamos aprender a fazer roupa, só se fazia roupa, beleza? Aí nessa corporação de ofício havia o dono da oficina, que a gente chamava de mestre, havia aquele sujeito que já havia aprendido a fazer o serviço, mas que era funcionário do mestre, que a gente vai chamar de jornaleiro, e nós tínhamos uma terceira figura que normalmente era um menino, um garoto, que era chamado de aprendiz. Então nós temos o mestre, o jornaleiro e o aprendiz. Em outras palavras, nós temos o patrão, o funcionário e o cara que está aprendendo. Normalmente o aprendiz trabalhava ali em troca de comida e casa, para poder aprender a profissão. Então era uma troca assim, quase um processo de servidão. Ele estava ali para aprender a profissão, ele vivia e comia ali, então ele trocava o trabalho por comida e locação, ok? Então esse é o primeiro grupo, a primeira instituição que vai ser formada. Depois nós vamos ter um negócio que chama guildas. Guildas. O que é uma guilda? Uma associação comercial, gente. Simples. Associação comercial local. Ou seja, um grupo de comerciantes, um grupo de mestres, lá da corporação de ofício, se uniam, e aí havia diversas áreas, e naquela cidade só podia exercer o comércio, exercer a função comercial quem participasse daquela guilda. Então era a guilda que decidia se já tinha padarias o suficiente ou se alguém ia abrir uma outra padaria naquela cidade. Ou seja, a guilda cuidava para que o comércio não ficasse defasado ou não houvesse uma concorrência injusta. E também a guilda estava ali para garantir aquilo que se chamava de preço justo. A igreja não deixava o cara vender o produto no preço que quisesse. Havia um preço, havia uma tabelação, havia um preço a que se podia vender, que era chamado de preço justo. A guilda estava ali para isso. Então, era uma associação comercial local com várias funções. Tinha jornaleiro, tinha costureiro, tinha padeiro, tinha de tudo ali, ok? Terceira instituição, as ranças. Beleza? O que era uma rança? Era uma associação comercial regional. Por exemplo, nós estamos aqui em Juiz de Fora, região de Juiz de Fora, ok? Em Juiz de Fora a gente poderia ter uma guilda. Beleza? Uma guilda. A guilda de Juiz de Fora cuidava do comércio de Juiz de Fora. O que era uma rança? Uma rança era uma associação comercial da região. Por exemplo, aqui a gente fala de Zona da Mata Mineira. Então uma rança era uma associação comercial que cuidava de Juiz de Fora, Barbacena, Muriaé, Cataguases, Leopoldina, ou seja, era uma associação comercial que reunia todas essas guildas. Qual era o grande objetivo dessas ranças? Não deixar o conteúdo e a qualidade dos produtos cair. Vou dar um exemplo para vocês. A rota de Champagne, lá na França, uma rota comercial muito importante, ela foi protegida por uma rança durante muito tempo. Por quê? O cara só podia produzir champanhe e falar que era daquela região se a rança aprovasse o produto. Aqui em Minas a gente tem um queijo, chama queijo canastra, que o cara só pode vender se tiver o carimbo lá da região de Canastra. Se o cara morar lá, tiver uma propriedade lá, produzir um queijo e esse queijo não tiver o carimbo dos caras, ele não pode vender como se fosse queijo canastra. Para que fazer isso? Para proteger a região, para proteger o produto, para que o produto fosse valorizado naquela região. Beleza? Eu queria falar um pouquinho sobre a peste negra, mas a gente vai deixar essa peste negra para uma próxima aula. Só lembrar você que a peste negra vai ser um evento que vai marcar a Idade Média, a Baixa Idade Média, né? Vai vir lá das estepes asiáticas e vai matar 1/3 da população da Europa. Vai causar um cataclisma social, político e religioso, a igreja vai perder muita credibilidade com as cruzadas e com a peste negra e vai acabar desembocando num próximo movimento que nós vamos ter na nossa próxima aula,
que é o renascimento cultural, ok? Espero que eu tenha te ajudado. Um beijo no coração, boa prova.